Tudo começa lá atrás, logo depois que a Raquel sofreu um acidente, logo depois de ter brigado com Ulisses, e na casa da Maria José ela pergunta sobre esse acidente a Paula e se a Raquel estava sóbria ou estava bêbada. A Paula diz que não sabe e que tem muita pena do Roberto, e depois ela pergunta se ela tem alguma notícia do Alessandro e do Fernando. A Maria diz que não e que a Vitória já falou com o cônsul para ver se eles podem fazer alguma coisa. A Paula se achega e diz que tudo vai dar certo e ela vai ver isso porque eles não podem ter desaparecido assim do nada e que eles vão ser encontrados. A Maria pede que Deus ouça ela, já o Alessandro e o Fernando estão conversando e o Fernando pergunta ao Alessandro se ele acha que o Bruno veio ali para subornar o juiz. O Alessandro responde que acha que o Bruno matou ele e o juiz. O Fernando diz que deveria ter denunciado ele por abuso de menor pelo que ele fez com a irmã dele. O Alessandro se lamenta e diz que na verdade eles deveriam ter feito muitas coisas, como por exemplo ter obrigado a Mercedes e o irmão dela ter denunciado o Bruno e que a Maria José e a família dela fizessem o mesmo, mas que o problema é que eles sempre sentiram compaixão. O Fernando fala que o Bruno é muito mal porque ele sempre se meteu com gente e que eles dois sempre tiveram carinho e que sabia que eles não podiam colocar ele na cadeia e que talvez o que reste para eles dois é matar o Bruno. O Alessandro se assusta, repreende o Fernando e pergunta o que é isso porque eles dois não são assassinos e pergunta se o Fernando alguma vez já matou alguém. O Fernando, bem tranquilo, ele fala que não, mas que em determinado momento ele seria capaz de fazer isso sim, e o Fernando ainda declara que se alguém se metesse com alguém que ele ama, alguém que ele goste, ele mataria sim, e o Fernando depois coloca o Alessandro contra a parede e pergunta se ele não faria o mesmo. O Alessandro então reflete nas palavras do Fernando e diz que se alguém atentasse contra a vida da Maria José, do filho dele, da Vitória, ou até mesmo contra a vida da Felipa ou do Ezequiel, ele mataria sim, sem nem pensar duas vezes. O Fernando diz que pois é, e que além de tudo isso é o instinto animal normal do homem, mas que o bom é que a inteligência deles é superior às normas, às leis, aí sim tudo isso controla eles. Mas que no final eles têm alma de lobos e depois eles começam a conversar uma água da molesta e o Fernando pergunta ao Alessandro se ele não já viu na televisão reportagens sobre animais como aves, répteis, crocodilos. O Alessandro responde que sim e que eles são melhores que os homens porque eles matam e lutam para defender os deles, a sua própria espécie. E o Alessandro ainda diz que a diferença deles para o homem é porque o homem mata por cobiça e ambição. Depois ele muda de assunto e diz que está muito agoniado porque a Maria José e a Vitória nesse momento podem estar pensando besteira porque elas devem achar que eles dois estão mortos. O Fernando confirma que sim e diz que a Kátia também deve estar pensando nisso e depois ele diz que foi muito bom que ele e o garoto construíram uma cabana porque lá eles podem se refugiar e que também já não aguentava mais tantos mosquitos. Já o Bruno, ele liga para a Kátia e diz que já chegou e que está indo para o hotel nesse momento e quer ver ela e que ela conte tudo o que ela sabe, exatamente tudo. A Kátia diz que talvez ela não possa porque o motorista está esperando ela bem na saída e o Bruno diz para que ela se vire porque ele precisa ver ela. A Kátia diz que tá bem, manda beijos para ele, desliga o telefone e diz a Mari que vai ali no banheiro. A Mari, por sua vez, já não aguentando mais essa menina, ela questiona que ela vai de novo no banheiro e diz que acha que ela deve estar tomando diurético demais e por isso que ela está tão magrinha. A Kátia, por sua vez, nunca fica por baixo, ela critica a Mari e diz que acha que quem deveria tomar era ela porque ela está muito cheinha e depois ela se vai. E a Mari sai na sua cola sem que ela, a Kátia, perceba nada e ao ver a Kátia indo por outro caminho, ela volta imediatamente e faz uma ligação para o Arturo, alerta ele que a Kátia saiu pela escada e que vai sair pela saída de emergência e que ele vá até lá, siga ela e depois volta
volte e informe a ela tudo. O Arturo diz que tudo bem, que fará isso agora mesmo, então ele segue ela e vê que ela entra em um hotel, liga para Mari e dá o local. A Mari agradece e o Arturo pergunta agora o que ele faz, se ele fica ali ou volta para a empresa para esperar por ela. A Mari diz que ele pode voltar sim para a empresa porque com certeza ela vai voltar, e depois a Mari liga para a casa do Alessandro, se identifica e o Ezequiel fica todo feliz perguntando se ela tem notícias do Alessandro, e a Mari diz que ainda não, mas que queria dar uma informação para a família, é que a senhorita Kátia saiu ali da empresa meio que escondida e que pediu para que o Arturo seguisse ela. Então a Kátia pegou um táxi e foi para uma fazenda e dá a localização exata para o Ezequiel. O Ezequiel, por sua vez, muito esperto, ele se liga logo e diz que lá quem está hospedado é o senhor Bruno, e a Mari diz que na verdade ela fica sem graça, mas que há muito tempo ela está suspeitando que a senhorita Kátia, mas nem termina de falar, e o Ezequiel diz para que ela não se preocupe, diz obrigado e desliga o telefone. Olha para Felipa todo assustado e diz que o senhor Bruno ele já voltou. O Ezequiel liga imediatamente para Vitória para lhe dar essa informação, e a Vitória, que está no hospital acompanhando a Raquel logo depois de seu acidente e que está com a Maria José e o Roberto. A Vitória atende o telefone, o Ezequiel vai direto ao ponto e diz que o Bruno já voltou e que está no mesmo hotel que ele estava hospedado da última vez. A Vitória fica meio confusa e pergunta como que ele sabe disso e quem foi que deu essa informação a ele, e o Ezequiel dá toda a informação e a cena do nada pula e vai para o Bruno, que já está conversando com o seu advogado, e a Kátia servindo ele ali, olha, como uma empregada. O advogado do Bruno diz a ele que o juiz já está esperando por ele, mas que entendeu que o irmão dele, o Alessandro, ainda não tinha voltado do exterior. O Bruno pergunta se isso é tão importante que o irmão dele esteja presente e diz que o Alessandro talvez não queira encarar os fatos. O advogado diz que talvez sim, mas que para iniciar o processo de impugnação do testamento, todos os interessados devem estar ali presentes. O Bruno diz que já falou para ele que isso era uma armação para atrasar o processo e pergunta como que isso vai ser, se eles vão esperar até que ele, o Alessandro, resolva voltar. O advogado de início não responde nada e nesse momento é quando a giripoca vai piar, porque a Vitória chega na fazenda juntamente com a Maria José, dá boa noite ao atendente e já vai falando que acha que o filho dela, o Bruno Albeni, solicitou a mesma suíte. Ele pede para dar uma olhada e diz que lamenta muito porque ali só tem registrado um tal de Bruno Lombardo. A Vitória sorri e diz que é o mesmo e que ele não venha falar ali que ainda não leu os jornais. Ele diz que sim e que é a mesma suíte, pede licença e dá voado. A Vitória diz que é obrigada, chama a Maria para ir até lá, mas antes ela pede para que ela, a Maria, deixe ela falar logo com o Bruno e que ela mantenha a calma. A Maria diz que não sabe se vai conseguir isso e a Vitória diz que vai sim e que ela tem que conseguir. Já o Bruno, ainda conversando com o advogado, ele, o Bruno, é chamado de Albeniz, ele fica revoltado e diz que já falou que o sobrenome dele é Lombardo. O advogado diz que sim, senhor, pede desculpas porque ainda não se acostumou e fala que, como ele dizia que em caso de algum herdeiro acionista não estar presente ali, ele será declarado ausente e com um acordo com o juiz se abre o processo de impugnação ou não. Nesse momento, alguém bate na porta e a Kátia pergunta se abre ou não, e o Bruno diz que pode abrir sim porque deve ser o serviço do hotel. A Kátia vai abrir e se desespera ao ver que a Vitória e a Maria José, ela entra e manda a Kátia sumir dali agora, e a Kátia tenta falar e a Vitória diz que só quer saber onde está o Bruno e a Kátia responde que ele está na varanda. A Vitória olha para ela, dá-lhe um grito e manda ela sair dali agora e voltar com o chofé para casa imediatamente. Então ela invade a casa, dá boa noite e já pergunta ao Bruno onde que ele estava. O Bruno diz que estava de férias em Cancún e a Vitória diz para que ele não venha mentir e a Maria José entra na jogada e diz que quer saber o que ele fez com o Alessandro. O Bruno pergunta se elas estão ficando loucas e que não sabe do que elas estão falando. A Vitória diz para o Bruno que não importa para onde ele foi e nem quer lhe perguntar por isso, mas que tudo que ela quer saber é o que aconteceu com o Alessandro e com o Fernando.
O Bruno diz que não sabe onde eles estão e que nem sabe o que dizer ali. A Maria solta o grito e diz que ele é um mentiroso e que, aliás de tudo, elas têm provas ali. A Vitória fica revoltada, ela diz que no dia seguinte ela quer uma reunião na casa dela com ele, o advogado Lopes e os advogados dela, e que ele se prepare porque lá vai ser dita toda a verdade e depois ela se vai. E a Maria José conclui tudo dizendo que se ele fez alguma coisa com o Alessandro, ele vai pagar a ela, porque dessa vez ela não vai se calar e coloca ele na cadeia, porque agora sim ela tem dinheiro, meios e poder para isso e vai embora. E o Bruno sai igual um cachorrinho atrás dela, mas a Maria José não dá nem ideia e vai embora. E para acabar de lascar tudo, o advogado diz ao Bruno que se ele quiser que ele continue defendendo ele, o Bruno, tem que contar a ele toda a verdade. O Bruno, revoltado, diz que contratou ele para a impugnação do testamento do pai dele, a qual ele tem todo o direito, e que por isso ele se atente ao combinado e que o resto é apenas suposições de mulheres fantasiosas e vingativas. O Bruno ainda fala que a mãe dele se aborrece com ele porque ele é contra o romance dela com um homem da idade dele e que a cunhada dele odeia ele porque ela se influenciou pelo Alessandro, que na verdade ele, o Alessandro, sempre quis ver ele, o Bruno, morto. Logo depois o Bruno levanta uma suspeita ali com o Diabes no couro e ele diz: "Doutor, tem mais. Eu gostaria de saber quem chegou primeiro nessa viagem, se foi eu ou se foi ele, porque se foi ele que chegou depois de mim, então ele me seguiu para fazer o que ele sempre quis fazer, que é me matar."